Muito bom dia, associados da Seriluz. Começamos hoje mais uma edição do informativo Seriluz Além da Energia. Hoje uma versão especial também com o podcast Além da Energia, que vai ao ar no nosso canal do YouTube. Nos encaminhando para o final do ano de 2025 e, costumeiramente, nesse período, a gente reúne a diretoria, os presidentes da cooperativa, para vir aqui conversar conosco e levar as informações tão relevantes para os nossos associados. E assim sendo, então, aqui comigo hoje, os presidentes da Seriluz Distribuição e Seriluz Geração, respectivamente, o Guilherme Schmid de Paula e também o Valmir Elton Seifert, ou como é mais conhecido, o Chico Seifert. Então, bom dia a todos, obrigado aí por aceitarem esse convite, estarem aqui para levar essas informações, não para mim, mas para os associados que têm total interesse em saber de como que está a cooperativa, de forma especial nesse ano de 2025, que foi um ano bastante desafiador. Então eu peço para vocês dois que façam, de forma rápida, um resumo desse ano, começando, quem sabe, com o presidente Guilherme. Bom dia, Wagner. Bom dia, associados e associadas da Seriluz, Chico, parceiro. Ano 2025, né? Esse ano nós podemos dizer que ele marcou e vai ficar marcado para sempre a história da cooperativa. Afinal, grandes eventos, grandes ocorridos, né? Além de todos os desafios e as conquistas e os projetos, né? Que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, algumas continuidades do ano 2024. E as atividades nós tivemos também, como tu falou, grandes marcos que foi a passagem do seu Iluí, né? Esse grande líder aí que tem essa história belíssima na cooperativa e a gente não pode deixar de mencionar. Então, de fato, o ano 2025 é um ano que nos sempre será lembrado, né? Mas falando um pouco da cooperativa, eu acho que apesar desses ocorridos, a gente vem desenvolvendo algumas continuidades de trabalho. Falando um pouco da Seriluz Distribuição, eu acho que o maior evento e assim desenvolvimento é a continuidade da Seriluz 4 da subestação. Sempre disse nos programas aqui para ti, eu acho que é sempre há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu jamais imaginava, acho que toda cooperativa, né, conselho, em ter 4 subestações, e hoje a gente vê que hoje é uma realidade. Então, para ver como a Ceriluz evoluiu, como o sistema energético evoluiu, como a demanda cresceu. Porque tudo é uma cadeia, né? Se a gente está fazendo mais uma subestação, é porque nós fizemos mais uma usina, é porque a demanda do associado também cresceu e tudo é uma consequência uma coisa da outra. Então isso nos deixa muito felizes, eu acho que nos motiva cada vez mais a pensar a estrutura da cooperativa. Com certeza, no futuro, teremos outras subestações se, se tudo ocorrer no cronograma, porque energia ninguém mais fica sem, né? É uma crescente constante e a gente vê o quanto é benéfico a energia na vida das pessoas. Eu paro para refletir um pouco, muitas vezes, e conversamos, eu e o Chico, nesse sentido também, do quão importante é na vida do nosso associado a energia de qualidade. O Chico tem uma passagem muito bonita, eu me lembro que quando eu entrei na Celulose, o Chico já era meu chefe, né? Então a gente brinca nesse sentido, mas realmente a energia transforma, a energia desenvolve, e hoje ele é um dos insumos principais na vida, e a Celulose aí com várias conquistas, quarta menor tarifa, né? Entre as 5 melhores distribuidoras de energia do país. Isso só é possível graças a toda essa estrutura, colaboradores, conselho e esse empenho que todos temos aí. Chico, você há pouco mais de 3 meses também como presidente, mas sempre participando da diretoria de forma muito ativa, né? Esse momento aí de assumir, o que dá para a gente falar sobre a Seriluz Geração nesse momento, um ano em que se finalizou, entrou em operação uma nova usina, um novo empreendimento. Bom dia, Wagner. Bom dia, associados e associadas. Eu sempre dizia que eu fazia mais a parte política social da cooperativa, envolvendo nas comunidades e trazendo as demandas dos nossos associados. Hoje é um pouquinho diferente, hoje eu faço a gestão de uma cooperativa de geração que é uma das cooperativas que gera 60 megawatts. É a importância que tem para a geração de energia das cooperativas o potencial da Seriluz. Então saímos, como tu falou, saímos de uma obra grandiosa, eh, que custou um valor bem considerado, e sabes que hoje fazer obra, e a gente conversava com o Guilherme, com juro do jeito que está, Selic, a gente tem que estar com os pés no chão, tem que estar concentrado,
E a gente sabe que lá no passado, quando o nosso sempre presidente Luir, que deixou o seu legado aqui, tem uma história muito linda dentro da cooperativa, era um visionário em construir usinas e não parou, foi tocando, tocando e construindo, e hoje a gente vê que em parte ele tinha razão de fazer isso, porque a geração de energia, ela dá qualidade de vida ao nosso associado, mas também hoje a gente tem que fazer uma avaliação de todas essas obras feitas e também dar manutenção nessas obras. Hoje é tudo muito caro, é tudo muito... Quando você pede orçamento de alguma peça, qualquer coisa nesse sentido de manutenção, é valores altos. Então a gente está cuidando isso com carinho, fazendo o que nós temos, fazer gerar mais com menos custo. Essa é a ideia inicial. E para frente a gente vai se estudar, se pensar no futuro bem, quem sabe um pouco mais distante, de se construir algumas usinas que tem vários projetos aí, tem até licença de instalação, duas, nós temos que fazer uma avaliação juntamente com o Guilherme, que é o meu administrador, que está sempre junto comigo, diariamente, de manhã, de tarde, discutindo os problemas da cooperativa. A gente acha que tem uma ligação, acho não, temos uma ligação muito boa, né, Guilherme? Sim. Temos uma história junto aí, caminhada, e eu acho que a nossa conversa flui de um jeito bom, e a gente pensa mais ou menos do mesmo jeito, porque se tiver uma divergência de ideias entre cooperativa geração e cooperativa distribuição, não vai dar certo. A celulose é uma só, e a nossa conversa, o nosso pensamento fecha. Então eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Aproveitando então esse gancho que vocês mencionaram aqui sobre a questão das duas cooperativas trabalharem junto, eu quero reforçar esse tema, né? Acho que realmente é importante porque a Ceriluz hoje é constituída por dois CNPJs, Ceriluz Geração e Distribuição, além das empresas, né, que estão embutidos nesse conglomerado aí do grupo Ceriluz, mas que justamente esse fato de andarem juntos as duas direções é que faz com que a Ceriluz seja tão forte nesse momento. Sim, Wagner, não tem como ser diferente, né? Por algumas questões e posições regulatórias, assim nós tivemos que fazer a partir de 2006, quando a agência reguladora solicitou a todas as distribuidoras que desmistificasse a atividade de geração e distribuição. Então, naquela época se constituiu por uma obrigatoriedade a cooperativa de geração, né? E ficou essa ramificação das atividades. Mas é como o próprio Chico fala, a Ceriluz é uma só, o associado é uma só, a estrutura é uma só, e nós somos um grupo. Né? Tanto que nós sempre falamos, as atividades são complementares. Não teria menor sentido nós termos uma distribuição de qualidade sem a geração. E o inverso é a mesma coisa, né? Então elas são necessárias, são complementares, e a ação conjunta de todo o conselho, do quadro diretivo, isso é fundamental. Afinal, os objetivos são comuns, né? Então isso é essencial, a gente tem que ter isso consciente, de que os pensamentos têm que andar na mesma linha, a parceria tem que ser constante, e trabalhar sempre em prol desse único objetivo, Ceriluz como uma instituição, né? Então esse é essencial. Eu acho que nós temos uma simbologia muito grande justamente ali naquela região da linha 11, em Coronel Barros, onde hoje nós temos a PCH linha 11 numa posição e logo do lado a subestação Ceriluz 4, onde nós estamos chamando de complexo, na verdade, de geração, né, e transmissão. Isso realmente demonstra que a geração, junto com a distribuidora, fazendo com que essa energia chegue forte para o associado. Com certeza, olha, caminhar lado a lado uma com a outra. Eh, e assim tem sido aqui dentro do escritório, das ideias, dos debates. A gente senta, conversa, diverge de alguns assuntos, mas no fim as ideias batem e sai sempre o melhor caminho. Certo. Voltando um pouquinho aos nossos projetos, nossas obras, eu acho que dá para a gente destacar de forma mais específica na distribuição esse ano a questão das redes trifásicas, né? Elaborando até o relatório anual aqui, se percebe bastante obras realizadas no sentido de recondutoramento de redes, substituição de redes antigas por redes mais novas, modificando inclusive de monofásicas para trifásicas. Tivemos nesse ano um investimento muito expressivo nesse sentido dentro da Ceriluz Distribuição. Exato. Esse ano fechamos com mais de 22 milhões de investimentos em melhorias de redes. Essa é uma característica que já foi adotada nos últimos 4 anos e assim vai continuar, porque quando a gente fala em desenvolvimento rural, já falamos isso agora aqui, a ideia no passado era se ter uma energia básica, né? Se ter uma iluminação, uma luz,
enfim, para as necessidades básicas. Hoje não, hoje o nosso associado ele se desenvolveu, ele cresceu, e para ele poder continuar esse desenvolvimento, ele precisa de uma energia trifásica na sua propriedade. E com esse olhar, a Seriluz tem desenvolvido projetos de melhorar. Então, como tu falou, esse ano nós tivemos grandes obras de recondutoramento e melhoria de rede, algumas melhorando alguns traçados, né, tirando aqueles postos no meio da lavoura, já colocando na beira das estradas para facilitar a operação. Mas se nós pegarmos nos últimos 4 anos, os investimentos são constantes, né, numa crescente bem expressiva. E o principal disso tudo, quanto mais investimentos nós fazemos em melhoria de rede, mais retorno nós temos em benefício tarifário. Então, é uma metodologia que a Seriluz adotou e com certeza nós vamos continuar nos próximos anos. Certo. Chico, falando, tu já falaste um pouco da questão da PCH linha 11, que entrou em operação agora em maio deste ano, mas temos também as nossas outras usinas em operação, em pleno vapor, né, funcionando, gerando energia, o que nos levou a um patamar significativo hoje, possivelmente a maior geradora de energia do estado, não sei dizer agora, mas talvez do país. Como que isso representa, então, para o nosso associado, nosso consumidor em qualidade de energia também? Você tem um exemplo bem claro, vou dar um exemplo assim, ó, do que acontecia com o pessoal dos moradores do Itaí, do Chorão, daquela região, antes da construção da usina José Barossol. Guilherme lembra bem ainda. Sim. Toda a região era abastecida por Catip, pela RGE de Santo Ângelo, caía um cabo lá em Santo Ângelo, o pessoal, toda essa região ficava sem luz por várias e várias horas. Construiu-se a José Barossol, fez a subestação na linha 5 Norte, a partir daí a energia saiu daqui para lá, inverteu a situação. E a partir daí não teve mais problema de distribuição de energia com qualidade. A partir daí, os associados nossos não ficam hoje 20 minutos sem energia elétrica. E na época tu solicitava o plantão de Catuípe, o plantão de Catuípe solicitava a RGE sem muita atenção por causa da demanda também, a região grande, e aí era aquele caos. Então o que fez? A usina construída dentro do nosso, praticamente debaixo do nosso nariz, aqui na nossa localidade, fez com que essa energia de qualidade atendesse os nossos moradores dessa região. Seguindo nesse assunto, acho que é importante a gente salientar, e é um tema que a gente começa a tentar implantar dentro da mente das pessoas aqui da região, Ijuí como um polo de geração e também, claro, distribuição de energia como consequência. Acho que é possível dizer que Ijuí realmente é muito rico no potencial hídrico de forma especial, uma geração limpa e renovável, que levou Ijuí hoje, assim como ela é um polo em educação, saúde, ah, construção civil, enfim, outros polos, hoje Juí está entre os maiores produtores de energia do estado e também com uma das infraestruturas de distribuição melhor estruturadas dentro da região aqui do estado. Você olha, nós temos o nosso rio Ijuí, que é um potencial, nós temos o nosso rio Putiribu, que segura um nível de água fantástico, temos aqui do ladinho, aqui o Conceição, então olha só, nós estamos cercados por rios que têm potencial hídrico forte quando você mantém um nível de água bom. Não é aquele rio que choveu, secou e a água foi embora e parou de gerar. Não, ele mantém, então isso é a importância de estar nessa região privilegiada. E aí saíram os investimentos, aí a Seriluz olhou para isso, nosso sempre presidente Luiz olhou com isso, fez avaliação, e lá no passado, ele pensou que era o foco investir em geração de energia. Estamos aí com 60 megas instalados, e precisamos, claro, cuidar das nossas usinas, que nem eu falei, mas a Seriluz se destaca perante as outras cooperativas de geração de energia, é a que se destaca com maior nível. Hoje a gente pode falar em segurança no fornecimento de energia. O Guilherme mencionou as 4 subestações apenas da Seriluz, mas temos também subestações do DEMEI, da CE, da Eletrosul, que hoje permite realmente, inclusive, manobras entre elas em momentos de intempéries que facilitam, digamos assim, a recomposição do fornecimento de energia com uma forma muito rápida. A gente vê agora notícias de São Paulo, outros estados aí com pessoas já 48 horas, 60 horas sem energia, e aqui é uma situação que realmente nós somos privilegiados nesse sentido. Exato, eu acho que tudo que nós falamos aqui fecha com essa tua colocação. O Chico foi muito feliz nesse sentido. E Juí hoje
nós estamos levando essa ideia, né, principalmente puxando talvez essa como polo de geração e muitas vezes de qualidade de energia, né? Nós não vemos, mas só que isso foi visto já há mais de 100 anos, né? Hoje nós temos aí a usina velha do DEMEI, se não me falha a memória, é uma das mais antigas do Brasil, né? Então já se viu esse potencial, o Chico falou muito bem, nós estamos inseridos dentro de uma região hidrográfica fantástica e nós temos que aproveitar isso, né? Então, eu acho que a Seriluz viu muito bem com grandes líderes, né? O seu Iluir sempre com essa visão, explorou muito bem isso. As licenças ambientais, com o decorrer dos anos, elas melhoraram no sentido de facilitar os trâmites e saíram, né? Então hoje a Ijuí, ela tem uma qualidade energética fantástica. E juntando, unindo todas essas forças, inclusive as regionais, ao longo dos anos se constituiu também, não só, claro, as subestações da Seriluz, mas como tu falou, DEMEI, a própria Hidropânia e Panambi, essas regiões de mites aqui, unindo forças, hoje nós temos uma subestação da Eletrosul em Ijuí que faz essa alimentação para todas as regiões. Então hoje nós temos uma segurança energética aqui fantástica, servindo como exemplo regional. Então energia, como tu falou, é insumo principal básico do nosso dia a dia e hoje nós estamos sim muito bem servidos aqui. Nós falamos bastante até agora em relação à infraestrutura, em questões físicas, né, construções, mas eu acho que não dá para deixarmos de falar aqui da qualificação dos profissionais que atuam dentro da cooperativa, né. E claro, toda a questão de investimentos em frotas, temos aí uma preocupação muito grande com essa situação, preparando as pessoas, dando segurança para as pessoas e dando possibilidade também delas desempenhar as suas atividades da melhor maneira possível. Eu sou suspeito para falar, né, porque a Seriluz eu sempre costumo dizer que eu me criei aqui pelos corredores, então a gente tem muito mais do que uma relação profissional, uma relação de afeto e de companheirismo com todo esse povo aí. E nada disso seria possível, tudo isso que a gente vem falando, se não tivesse um time qualificado, empenhado e totalmente dedicado nas nossas ações. E hoje a gente sabe que lidar com energia não é fácil. Eu diria que é um dos campos mais perigosos e desafiadores que tem, porque sempre digo, enquanto a gente está lá no conforto do nosso lar e olha para fora aquele tempo feio está vindo, alguém está lá naquele tempo feio. E para isso a pessoa precisa ser qualificada. Então hoje a gente olha muito a dar condições para que esse pessoal trabalhe da melhor maneira possível, né? Então hoje a Serluz nos últimos anos, até agora fizemos a inauguração de uma nova frota de veículos, aí a aquisição de uma reta escavadeira para favorecer, facilitar essas atividades, otimizar as atividades, né? Hoje, daqui a pouco, com equipamentos, a gente consegue ter mais equipes, onde elas trabalham em menor espaço de tempo, otimiza as atividades. Caminhões de linha viva, poder trabalhar com a rede ligada, sem precisar desligar muito tempo os associados. Enfim, eu acho que a qualificação dos nossos colaboradores e o reconhecimento das atividades deles, isso é ponto principal na nossa agenda, aqui num dos itens principais, né, Chico? Eu acho que ninguém faz nada sozinho e precisa de um time. Hoje a Seriluz tem muito orgulho do time que tem. E claro, a questão do associado também, né, além da questão da qualidade de energia, levando benefícios, levando melhorias. De forma especial, lançamos agora, encerramos agora a fatura digital premiada, né? É uma nova forma de interagir com o associado, levando comodidade para ele, mas sempre também esse relacionamento muito próximo, Seriluz, direção, associados e colaboradores, né? Viu, Wagner? Viu? Essa comodidade vem também da Seriluz Geração, lá no passado, quando ela criou provedores, que levou fibra ótica para o nosso associado, senão também nós não ia conseguir ter essa ferramenta agora. Então, É verdade. além de nós gerarmos energia 60 mega, nós investimos um valor bem considerado, levando essa ferramenta para o nosso associado. E paralelo a isso também, com esse conhecimento que a Seriluz teve em construção de usinas, se criou um grupo muito forte na construção de usinas que presta serviço para outras, também buscando recurso, trazendo para dentro do caixa da cooperativa. Então, vamos dizer que um grupo de Júlio de Castilhos, estou dando um exemplo, resolve construir usina e procurar a cooperativa para fazer a obra. Nós estamos preparados para fazer isso. Qualquer investidor que tenha necessidade
e busca a cooperativa para prestar o serviço, a gente está preparado para prestar esse serviço e prestar esse serviço com qualidade. Com certeza. Bom, vamos, infelizmente por questão de tempo, vamos encerrando nossa conversa sobre 2025, mas nós temos que falar ainda um pouquinho sobre 2026. Também lançamos agora as comemorações dos 60 anos que vão ser completados, né, em 20 de agosto de 2026. Uma data importante, Ceriluz Distribuição 60 anos, geração 20 anos, mas como grupo, né, o grupo todo completando 60 anos. O que representa essa data? Olha, são 60 anos, né? 60 anos não é pouca coisa. E como tu falou, acho que a estratégia de lançar agora já a ideia da comemoração foi muito positiva, porque serão várias atividades ao longo do período até o dia 20 de agosto do ano que vem, onde se de fato se completa essa data, para que a gente possa levar para o associado esse aparato histórico. Eu sempre digo que a gente nunca pode esquecer quem nos trouxe até aqui. Hoje a gente já tem uma estrada mais asfaltada, né? Então, é muito bom poder comemorar 60 anos com a estrutura que nós temos aqui, com a qualidade da energia, sempre olhando para o associado em primeiro lugar, com essa união entre as estruturas que nós temos, as cooperativas, e que vem os próximos 60 anos, né? Eu acho que é isso que a gente tem que sempre olhar para o horizonte, sempre com o pé no chão, sempre com calma, mas sim, temos que comemorar. É, a história, eu não tenho 60 anos ainda, né? A Ceriluz tem 60 anos, mas eu... Que nós vamos falar então, né? Eu. Mas assim, a gente acompanhou desde novo, então, esse processo, e eu há 19 estava de vice, e hoje estou presidente da Cooperativa Geração, e para mim é um orgulho fazer parte desse grupo, porque a gente anda aí nos arredores e aí só vê elogios da cooperativa. E cabe a mim, então, assumindo esse cargo, uma responsabilidade muito grande, muito forte, e dizer para o nosso associado confiar na diretoria no próximo ano, dizer que a gente está aberto ao diálogo, né, Guilherme? Sim. A gente está a ouvir, e esses 60 anos vem nesse encontro. Eu acho que a gente vai fazer encontros e ouvir a comunidade. Acho que a democracia é isso, é você ouvir, atender a demanda, continuar levando essa energia de qualidade através da nossa distribuição e a geração gerar energia para que o nosso sistema de distribuição seja perfeito. Muito bem. Para encerrar então, os dois, só uma mensagem ainda de final de ano para os nossos associados que nos ouvem ou nos assistem então em sua casa. Bom, desejar a todos, né, Wagner, um abençoado Natal, feliz Ano Novo, que cada ano tenha esse espírito de renovação, de um novo tempo, um novo ciclo que a gente nunca pode perder, muita paz, muita saúde principalmente. Sem saúde a gente tem uma frase que sempre diz, né, que quando a gente tem saúde a gente tem milhares de sonhos, e quando a gente não tem saúde, nosso único sonho é ter saúde, porque sem saúde tu não faz nada. Então, que a gente tenha sempre esse bem grandioso, que é poder seguir em frente, que a gente consiga sempre o espírito da família, que é muito importante, afinal é a base de tudo. Desejar a todos ótimas festas e que venha um ano abençoado pela frente. Desejar então um Feliz Natal, um abençoado 2026. Os desafios estão aí para a gente superar e dizer que eu na minha vida profissional passei um ano difícil, mas Deus sabe, tem aquele ditado antigo, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, e nele eu confio. Eu tenho certeza que Deus faz tudo no tempo certo, e confiar nele. Acho que o nosso associado confia em Deus, que a tudo ele fará. Então, temos fé, esperança, que 2026 promete ser um ano muito bom. Certo, muito bem, que assim seja. Eu agradeço então as participações aqui dos presidentes da Ceriluz Distribuição, Guilherme Schmid de Pauli, da Geração, o Valmir Elton Seifert, trazendo essas informações relevantes, o associado precisa saber de tudo que está acontecendo na cooperativa, especialmente nesse momento especial que a cooperativa vive, né? Então, muito obrigado, bom dia para vocês também, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Para os nossos associados que nos assistem, então, da mesma forma, de minha parte, agradeço por terem acompanhado durante todo este ano os nossos informativos. A gente fez o maior esforço para levar as informações mais concretas e precisas possíveis a todos. Bom final de ano, um Feliz Natal para todos também. Bom dia, uma excelente semana.